Bom, boa tarde a todos. Hoje, domingo, 8 de março, Dia das Mulheres, iniciaremos mais uma reunião dominical da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, aqui em São Paulo, de número 258. Então, hoje a gente vai continuar estudando, o conceito Rosa Cruz do Cosmos, no capítulo 10, Cristo e sua missão. Então, é a última parte, que é o sangue purificador. Então, para elevar o nosso ambiente de estudo e adquirirmos mais conhecimento sobre o assunto que vamos estudar hoje, iniciaremos com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então, para dar início, a gente vai começar com a leitura dessa parte do conceito, iniciando aqui com a primeira página. Cristo e sua missão, o sangue purificador. Quando o Salvador, Cristo Jesus, foi crucificado, seu corpo foi ferido em 5 lugares, nos 5 centros por onde fluem as correntes do corpo vital. A pressão da coroa de espinhos produziu um fluxo no 6º centro também. Isto é um vislumbre para os que já conhecem essas correntes. Uma explicação ampla não pode, por enquanto, ser dada publicamente. Quando o sangue flui desses centros, o grande espírito solar, Cristo, se libertou do veículo físico de Jesus. Encontrando-se na Terra com seus veículos individuais, penetrou os veículos planetários já existentes e, num abrir e fechar de olhos, difundiu seu próprio corpo de desejo pelo planeta, o que permitiu, daí para frente, trabalhar sobre a Terra e sobre a humanidade de dentro. Naquele momento, uma poderosa onda de luz espiritual solar inundou a Terra. O véu do templo rompeu-se. O véu que o espírito de raça tinha colocado ante o templo, para resguardá-lo de todos, menos dos poucos escolhidos. Desde aquele tempo, o caminho da iniciação ficou aberto para quem nele queira entrar. Subitamente, como um relâmpago, essa onda transformou as condições da Terra no que diz respeito aos mundos espirituais. As condições densas e concretas, obviamente, são afetadas muito mais lentamente. Como toda vibração rápida e intensíssima de luz, o brilho fulgurante dessa grande onda de claridade cegou o povo. Por isso se diz que o sol se obscureceu. O acontecido foi precisamente o oposto. O sol não se tornou obscuro, ao contrário, brilhava com glorioso esplendor. Foi o excesso de luz que ofuscou o povo. Quando a Terra absorveu o corpo de desejos do brilhante espírito solar, a vibração baixou a uma intensidade mais normal. A expressão o sangue purificador de Cristo Jesus significa que o sangue que fluiu no Calvário está ligado ao grande espírito solar, Cristo. Por esse meio, assegurou sua admissão na própria Terra e, desde aquele momento, é seu regente. Difundiu seu próprio corpo de desejos por todo o planeta, purificando-o de todas as baixas influências desenvolvidas sob o regime do espírito de raça. Sob a lei, todos pecavam e, mais ainda, não podiam ser ajudados. Não se tinham desenvolvido até o ponto de poderem agir com retidão por amor. Era tão forte a natureza de desejos que se tornava impossível dirigi-la. As dívidas contraídas sob a lei de consequência tinham tomado proporções colossais, a evolução ter-se-ia demorado terrivelmente e muitos perderiam nossa onda de vida se não fossem ajudados. Por tais motivos, Cristo veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Limpou os pecados do mundo com o seu sangue purificador.
o que lhe permitiu entrar na terra e na humanidade. A ele, ao fazer essa purificação, devemos a possibilidade de atrair para os nossos corpos de desejos matéria emocional mais pura do que antes. Ele continua trabalhando para ajudar-nos, tornando o ambiente que nos rodeia cada vez mais puro. Que isto se efetuou e continua se realizando à custa de um grande sofrimento para ele. É coisa que ninguém pode duvidar. Isso, se for capaz de formar a mínima ideia das limitações suportadas por esse grande espírito ao entrar nas restritivas condições da existência física. A sua atual limitação como regente da Terra não é menos dolorosa. Certamente, ele é também regente do Sol, pelo que só parcialmente fica confinado à Terra. Contudo, as limitações produzidas pelas lentíssimas vibrações do nosso planeta denso devem ser quase insuportáveis. Se Cristo Jesus não resistisse, teria sido impossível executar sua obra. Os cristãos têm um Salvador ressuscitado, alguém que está sempre presente para ajudar os que invoquem o seu nome. Tendo sofrido em tudo como nós e conhecendo plenamente todas as nossas necessidades, é o lenitivo para todos os nossos erros e fracassos, enquanto continuarmos lutando e procurando viver uma boa vida. Devemos ter sempre presente que o único verdadeiro fracasso é deixar de lutar. Depois da morte do corpo denso de Cristo Jesus, os átomos semente foram devolvidos ao seu primitivo dono, Jesus de Nazaré, que, algum tempo depois, funcionando temporariamente em um corpo vital que construíra, instruiu o núcleo da nova fé formado por Cristo. Jesus de Nazaré, desde aquele tempo, tem conservado a direção dos ramos esotéricos que surgiram por toda a Europa. Em vários lugares, os cavaleiros da Távola Redonda foram altos iniciados dos mistérios da nova dispensação. Os cavaleiros do grau, a quem foi confiado o cálice de José de Arimateia, que tinha sido empregado por Cristo Jesus na última ceia, foram também altos iniciados desses mistérios. A estes foram entregues também a lança que feriu o peito do Salvador e o receptáculo que recolheu o sangue da ferida. Os druidas da Irlanda e os trotes do norte da Rússia constituíram também escolas esotéricas, nas quais trabalhou Jesus na chamada Idade Média. Na Idade Média, ainda que bárbara, fluía o impulso espiritual. Do ponto de vista oculto, era em realidade uma idade brilhante, comparada com o crescente materialismo dos últimos 300 anos, que se aumentou imensamente os conhecimentos físicos. Por outro lado, quase extinguiu a luz do Espírito. Os relatos do Santo Graal, dos Cavaleiros da Távola Redonda, etc., são considerados como superstições, visto ser olhado como indigno de ser acreditado, o que não pode ser demonstrado materialmente. Gloriosas como são as descobertas da ciência moderna, elas foram adquiridas ao elevado preço do aniquilamento da intuição espiritual. Do ponto de vista superior, nunca amanheceram dias tão tenebrosos como os atuais. Os irmãos maiores, Jesus entre eles, têm lutado e lutam por equilibrar essa poderosa influência que, semelhante aos olhos da serpente, obriga o passarinho a cair em suas fauces. Cada tentativa para iluminar o povo
e para nele despertar o desejo de cultivar o lado espiritual da vida, é uma evidência da atividade dos irmãos maiores. Possam seus esforços ser coroados de êxito e apressar o dia em que a ciência moderna, espiritualizada, encaminhe as investigações sobre a matéria do ponto de vista do espírito. Então, e não antes, compreenderemos e conheceremos verdadeiramente o mundo. Bom, pessoal, eu preparei para vocês aqui uma nova maneira de apresentar. É mais um contexto do que a gente acabou de ler, elencando aí os 3 temas que um depende do outro, tá? Para a gente concluir esse raciocínio que é o sangue purificador de Cristo. Então, o tema 1 vai ser o véu do templo, o segundo será o sangue purificador de Cristo Jesus e, por último, a ressurreição de Cristo Jesus, completando todo esse ciclo, tá? Então, a gente aprende lá que basta os nossos ensinamentos, né, dentro da Rosa Cruz, o rasgar o véu no momento da crucificação de Cristo, né, representa uma mudança radical na relação entre a humanidade e espiritualidade. Essa ruptura não apenas simboliza a eliminação da antiga barreira que separava os mundos visível e invisível, mas inaugura uma nova condição evolutiva, na qual a humanidade passa a ter acesso potencial ao caminho da iniciação de forma individual. O templo deixa de ser uma construção externa, restrita a rituais sacerdotais, e torna-se um processo interno de desenvolvimento pessoal. A humanidade agora passa a ser mais madura, né? E não necessita mais de intermediários para aproximar-se do divino. Ao invés disso, começa a desenvolver a consciência crística no próprio coração. Essa transição, ela marca o fim da tutela coletiva exercida pelos espíritos de raça, que a gente viu no texto, e início de uma era na qual o indivíduo é chamado a guiar-se pelo amor, e não mais pela lei externa. Rasgar o véu, portanto, que é o nosso primeiro tema aqui, né, é a abertura definitiva do caminho espiritual e início da possibilidade de uma jornada interior direta, que será sustentada posteriormente pelo sacrifício purificador do Cristo e pela ressurreição. Por isso que eles são interligados. E garante a continuidade viva dessa conexão. Assim, o rasgar o véu não é um evento isolado, mas um primeiro passo no processo evolutivo integral. Aí, eu vou começar explicando mais ou menos o véu do templo, tá? Que é o nosso primeiro tema, e vou fazer uma correlação entre o ato crístico até o rasgar do véu. Depois a gente vai seguindo para os próximos temas. Então aqui o ato crítico e a transformação espiritual da humanidade. Então, como a gente vai ver um pouquinho, vou falar um pouquinho, a ideia não é ficar lendo tudo, mas a ação vibratória do Cristo, né? Então ele se libertou do corpo denso, seu corpo de desejos então irradiou-se sobre a Terra e permeando aí a substância do corpo de desejo planetário. Então essa substância que é o corpo de desejo, ela foi elevada e tornada mais sutil. Então a influência então do espírito de raça que a gente viu no texto, ela enfraqueceu e permitiu o ego a responder ao seu impulso interno, o Cristo. Então o Cristo assumiu lá plenamente, ele virou nosso regente planetário, e atuando aí a partir do mundo do espírito de vida. Então quais foram os efeitos dos nossos desejos, né? Então com essa irradiação crítica, ele elevou e reorganizou a substância, o corpo de desejo da humanidade. Como o corpo de desejo da Terra, né, tornou mais sutil e receptivo, e a influência do espírito de raça então se enfraqueceu, permitindo aí o ego responder pelo amor, não mais a lei. Lembra que nós éramos dirigidos aí pelos espíritos de raça, né, Jeová. Então olho por olho, dente por dente, né? Então a gente passou a ser regido então pela lei do amor. Então a presença crítica na Terra purificou a contínua substância. Então lá foi o evento lá no Gólgota. Então, como resumo dessa tela, né, a gente então a obra crística então ela transformou a substância do corpo de desejo da humanidade e abriu então a vida interior. Lembra que tudo era externo, né?
Primeira perguntinha. O que mudou então na atuação do ego após o Gólgota? Alguém arrisca aí? O que mudou? Mudou que ele tinha muito mais material de desejo superior para poder utilizar do que ele tinha antes. Exatamente. Então, como teve a purificação do corpo de desejo planetário, né? Então, toda a substância de desejos, ela foi purificada, né? Inclusive acesso às regiões superiores. Do planeta, não do ser humano. Toda a humanidade poderia acessá-la agora. Não, porque o ser humano não foi limpo. Isso. Por isso que o Cristo veio, porque nosso corpo estava, Quer dizer que precisa ser maldoso depois que o Cristo escorreu o sangue do Cristo, ficou mais difícil. Não. Depende de você, difícil, né? Não, depende. Já estava difícil. Não tinha mais material. Se fosse material, por isso que ele veio. Estava fácil, né? Também. Não é? Porque onde fica o livre-arbítrio também, né? Eu vou dar tudo para você e depois você não faça a vontade sua. Maldosa, né? Uma resposta que eu coloquei aqui, o ego, nós somos formados por 4 éteres, lembra? Então, a receptividade dos nossos éteres, principalmente superiores, ela mudou, né? E aí você consegue trabalhar mais com a substância de desejo superior. Isso alimenta os seus éteres luminoso e refletor. Eu acho que naquela época os 2 éteres inferiores nossos estavam cheios demais, né? Nosso corpo estava cheio demais dos 2 inferiores. Aí ele deu chance com isso de nós criarmos os 2 superiores. Sim, alimentá-los, né? Alimentá-los, isso. Então aqui, gente, coloquei assim, né? Quando Cristo liberta da limitação do corpo denso, né? Seu corpo de desejo se irradia pela terra e permeia a matéria do corpo de desejo, como eu falei, né? Então esse fato é um fato vibratório e não apenas simbólico. Tornou a matéria de desejo da humanidade mais sutil e receptiva, como a Ângela falou aqui também. Então, o impulso moral deixa de depender primariamente da lei externa, então expressar a influência do espírito de raça, e começa a responder ao Cristo interno, então o amor vivo dentro da consciência. Também Cristo assume a sua função de regente do nosso planeta e evolui lá a partir do mundo do espírito de vida. Então, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né, véu, sangue e ressurreição deriva da intervenção solar e reorganiza a matéria de desejos e abre a nossa vida interior para a humanidade. Então, em resuminho aí, Cristo, o maior dos iniciados dos espíritos solares, influenciou nossos corpos de desejo de dentro, ao entrar diretamente no corpo denso da Terra, trazendo consigo essa força solar direta. Aí, seguindo, teve 3 movimentos da obra crística: abertura, elevação e assunção. Então, o véu se rompeu. O acesso do vibratório ao espírito foi aberto. Então o sangue se elevou, que a substância do corpo de desejos foi purificada. Não o corpo de desejo da humanidade, mas sim da Terra. A ressurreição revelou o espírito de vida. E esses 3 movimentos a gente chamei aqui de uma obra única crística, né? Então os 3 pilares da obra crística estão aqui, né? Então são os 3 pilares. Depois, qual é o efeito dele? Então, o rasgar do véu, que é um dos temas que nós estamos vendo agora, né? Depois a gente vai ver o sangue purificador e ressurreição e assunção. Então, o ego aí no espírito divino. O Cristo interno surge com força moral. Então, aqui durante a minha apresentação sobre o véu, eu vou fazer uma correlação com o tabernáculo do deserto, que era um templo atlante. Lembra disso? Então, dentro do tabernáculo do deserto eu tinha o átrio, que é essa cerquinha assim, que é como se fosse denominado como se fosse uma área de purificação. Tudo que é externo é o mundo em si. Dentro do tabernáculo, o átrio é quando começa o processo de purificação. Depois ele entra no lugar santo, que é lá dentro, né? E depois o santo dos santos, que é o espírito. Então, purificação, iluminação, espírito, que é santo dos santos. Então, Cristo tornou esse percurso interior acessível. Até então, era inacessível. Então, ele abre o acesso, purifica o sangue e consagra o nosso caminho. Perguntinha: o que esses 3 movimentos refletem ao aspirante à vida superior? São 3 processos: rasgar o véu, purificar o sangue e ressurreição. Então, o que ele se reflete para o aspirante à vida superior?
Coloquei bem simples, tá? A chance da iniciação. Rasgar o véu é o caminho da iniciação, né? É a abertura da iniciação, né? Individual de cada um. Isso, na verdade, o rasgar do véu ele está disponível para quem quiser. Depende dele se preparar, porque tem o véu interno ainda, né? Tem o véu externo, que não tem mais, e tem o véu interno de cada um. Nós vamos ver um pouquinho à frente também. Então seria romper os limites, né? Elevar o sangue e aí no espírito, e viver ali no espírito de vida, que é como o ego, tá? Manifestado. Como eu falei, a assunção, eu trouxe aqui o significado, tá? Então, abertura, elevação, assunção, confunde muito com ascensão. Assunção é o ato de assumir, de tomar para si a responsabilidade, ou seja, a responsabilização. Então, quando fala em assunção, depende do aspirante a seguir para a iniciação, e não mais de um fator externo, é interno, Cristo interno. Não justificar mais, né? Mas buscar levar. Tudo bem? A ideia não é correr, tá, gente? Se der tempo, a gente faz, senão faz mais uma. A perspectiva da Rosa Cruz na obra Cristo. Então, ali eu vim falando do fato em si, agora trazendo para a nossa escola, tá? Então, a ação vibratória de Cristo, então a missão do Cristo, ela foi vibratória, ou seja, a vibração desse espírito, desse ser luminoso solar, ele começou a reorganizar os desejos da Terra. Imagina o grau de vibração desse ser, né? Então diminuiu aí a influência do espírito de raça, como eu falei, né? Despertou o Cristo interno, inaugura aí, como a Regiane falou, a iniciação interior. Impactos evolutivos. A irradiação crística, ela reduziu a influência do espírito de raça, o corpo de desejo da Terra tornou-se mais apto ao altruísmo, coisa que não existia antes, né? E a humanidade passou do medo ao amor. Lembra? Espírito de raça é o temor. Jeová, né? Então, Cristo, amor. Então, pelo amor eu consigo purificar e seguir com a minha evolução pelo amor, não mais pela dor, né? Pelo medo. Então, o Cristo interno aqui chama a consciência superior ao serviço. Então, trazendo uma relação para o tabernáculo, né? O templo externo torna-se interno. Então, o corpo é o átrio. Você lembra? Nosso corpo é representado pelo... Você fizer uma associação, todo o seu corpo denso é o átrio. Depois tem o lugar santo, que é um local dentro do seu corpo também, que é a alma. E o espírito é o santo dos santos. Então, onde você vai trabalhar a partir do Cristo para se elevar, né? Ou continuar se evoluindo. Então, a obra do Cristo é a base da evolução moral interior. Perguntinha: por que a ação do Cristo era necessária? Por que foi necessário o Cristo, né? O Gólgota? Porque já estava começando a formar a segunda lua. Então, o Cristo teve que vir para ajudar a... Imperava o egoísmo, o materialismo e tudo que era de ruim, né? A gente estava imerso em tudo isso, né? Lembra, a gente veio de uma involução, depois nós adquirimos a consciência da matéria e afundamos na matéria. Então a gente começou a gerar muitos horóscopos, né? Na frente, para pagar essa dívida. De pecado, né? Muita coisa inferior. Então o ambiente da Terra naquele momento, a vibração era muito baixa, era quase, assim, a vibração elevada era quase nula, para falar a verdade, né? Então formou-se uma primeira lua e ia formar-se uma segunda lua. Então Cristo veio para limpar esse campo de evolução para nos salvar, né? Isso é o que a gente fala bastante. Então essa vibração solar permitiu aí criar um campo de evolução. Então, somente um ser, como um ser solar, poderia fazer isso, né? Acho que eu coloquei aqui, né? Que ele não precisava ter vindo. Não era para ele ter vindo. Percebeu uma coisa interessante quando ela falou aí. A situação nossa estava ruim. Sim. A Indiana de raça, ela veio para nos ajudar a dominar o nosso campo de desejos. Esse é o objetivo da Indiana de raça. É o objetivo ainda. A partir de uma coisa de fora para dentro. Ou seja, a partir de uma imposição. Até que as guerras que existiam justamente era para fazer isso. Só que a nossa astúcia atlântica foi maior do que isso. E a gente começou a usar esse tipo de argumento para fazer outras coisas no mundo do desejo, não no materialismo.
No mundo do desejo. Então, o que aconteceu? Eles começaram a deturpar a religião de raça. Como tinha que responder ao livre-arbítrio, os arcanjos não poderiam chegar e destruir a humanidade. Não podiam destruir um povo. Esse povo muito teimoso acaba com ele. Não pode ser isso. Mas eles não conseguiram agir de dentro para fora. Então, o primeiro passo foi eleger tribos, pessoas que tinham um descolamento do corpo vital, do corpo denso, para conseguir eleger daquelas pessoas a célula, para que as outras pessoas daquela tribo pudessem olhar e dizer assim, é desse jeito que tem que fazer. Os levitas, os protes, os druidas, e brahmanes e cada raça. Só que aconteceu o seguinte, essas pessoas também, apesar de iniciados, eles se tornaram líderes e corruptos. Então a iniciação começou a ficar meio perigosa, porque ao invés de fazer uma coisa boa, a tendência era fazer uma coisa ruim, né? Porque a pessoa chegou à iniciação menor, que ela é santa, não é? A iniciação menor ainda leva a pessoa para o buraco, né? Uma hora altura, uma hora tom. Da mesma maneira que a pessoa conseguia fazer magia branca, uma intensidade e uma eficiência maior, ela podia fazer uma magia negra, uma intensidade não. Então, começou a criar uma outra situação perigosíssima, que aí saiu a segunda lua. Por outro lado, uma coisa que é interessante falar, é que começaram a existir outros seres humanos que não faziam parte dessas tribos e que tinham afrouxamento do corpo vital, corpo denso, ou seja, que chegaram à necessidade de buscar iniciação. Só como eles não eram daquela tribo, eles não podiam ser iniciados pelos hierofantes daquela época. Então criou assim, aonde estava a coisa legal, começou a degringolar. E as pessoas que estavam lá, os pagãos e tal, tinha muita gente boa no meio. Entendeu? Então, só que para fazer tudo isso, tinha que limpar o mundo do desejo, né? Aí foi dado esse primeiro tabernáculo, como a primeira igreja do nosso para identificar o seguinte, gente, qualquer um de vocês, independente se é da tribo de Levi, do Caramba 4, né? Se quiser entrar aqui, tem as regras. A primeira regra é o sacrifício, barari bararó, né? Como eu disse aí. Então, o Cristo ele veio com esse objetivo inicial. Isso que está aqui ainda é na época atlântica, pré-cristã. Mas, como São Paulo fala, se você olhar o tabernáculo deserto, você já é uma cruz, ou seja, está dizendo o seguinte, pelo tabernáculo você chega ao Cristo. Né? Você, a hora que chegar ao Cristo, você já está ali na frente, né? Vira discípulo, apóstolo e cristão. Entendeu? Então, foi por esse motivo que o Cristo apareceu para atender esse apelo, né? Agora, o evitar a segunda lua logicamente um tributo, mas ele não tinha competência de evitar a segunda lua. Ele tinha a competência de disponibilizar material do mundo do desejo e todo um trabalho fantástico que ele fez para que dentro da pessoa ela deixasse de atender aos apelos inferiores do seu corpo de desejos, ou seja, deixar o corpo de desejos grudar com o pecado. E aí sim ela começa a melhorar espiritualmente, entendeu? Entendeu? Não é materialismo. Sim. Materialismo é agora. Naquela época não era materialismo. Certo? A gente não tinha atingido ainda a consciência, né? Não, tinha consciência. Só que acontece que o materialismo não era tanto porque não tinha tanta quantidade de meios. Hoje tem sim, nós tínhamos, hoje verdade. Nós temos quantidade de meios para exercitar o materialismo. Ele veio sim, mas antes. Era carroça, boi, vaca, pedra, mulher, né? Nosso materialismo lá era possuir mulher, possuir cavalo, possuir criança, possuir qualquer coisa. Hoje não, a gente consegue possuir coisas bem maiores. Então por isso que o Cristo veio, a necessidade dele vir, né? Justamente por isso. Então ele não conseguia evitar a segunda lua. Era uma consequência. Não conseguia. Ele tinha que dar todas as condições para que aquelas pessoas que estavam na iminência de sair olhassem para trás, dá para voltar. E aí conseguiu voltar. Tanto é que o maior sucesso, o primeiro grande sucesso dessa edição foi não ter a segunda lua, né? Lógico. Sim. Porque era iminente. Só que muita gente que deu 3 passos para frente, deu 4 passos para trás. Não é tudo isso de coisa. O Carlos, só é uma coisa. Figura do tabernáculo. Eu fico sempre com isso. Quando o Cristo veio e limpou o corpo desejo, as pessoas passaram no seu dia a dia ter assim. Não mudou nada para as pessoas. Não mudou elas continuavam nada. Continuou com os desejos inferiores,
com o corpo pecado da mesma maneira, não mudou nada. Quando chegou Cristo, ninguém chegou e falou, opa, agora sim, ninguém. Foi ao longo do tempo, tá? E principalmente por muito sofrimento, muita morte, muita desgraça e tal, que aí começa, né, as pessoas observar e tal, e as pessoas tinham afrouxamento de corpo vital, corpo denso, começaram a perceber coisas diferentes, né? Tanto é que antes de Cristo veio um monte de profetas, um monte de iniciadores. O próprio João Batista era iniciador enquanto Elias, enquanto Moisés, entendeu? Então lá atrás começou a vir todo aquele trabalho, né? Mas não é de uma hora para outra. O que ele fez ali quando ele purificou, no ato dele de crucificação, lá de rasgar o véu do templo, é que ele abriu, facilitando para todo mundo. Mas tinha uma grande leva de pessoas que tomou o céu de assalto, lembra? Tomou o céu de assalto. Graças a essas pessoas é que contribuíram para o trabalho dele. Melhorou a vibração. Exatamente. Mas ele teve que entrar para fazer para aqueles outros irmãos que insistia, começasse a, pelo menos, dizer assim, será? Possibilidade. Será? Dá para ter uma ideia como é que estava. Está horrível. Lembrando que muitos de nós estávamos encarnados lá. Com certeza. Se fizer as contas lá, as duas encarnações para trás. Só para não querer julgar. Mas nós estamos aqui porque nós melhoramos, gente. Numa escola como essa, principalmente. Isso serve de consolo. Melhorou alguma coisa. Alguma coisa melhorou, né? Então aqui, a iniciação interior, né? O processo deixa de depender de ritos e passa a depender da pureza, serviço e mérito. Importante saber destacar, né? Cada pessoa é chamada para purificar o corpo de desejos, elevar o corpo vital e disciplinar a mente, para que os éteres superiores possam refletir mais claramente a luz espiritual. Essa é a base para compreender por que o átrio, o lugar santo e o santo dos santos do tabernáculo não são mais eventos externos, mas estações de consciência. Ora, significa assim, esse átrio dá a ideia que ele foi expandido além do que era. Não, ao contrário. O átrio ele foi reduzido dentro do seu corpo dentro. Isso. Então, cada um de nós hoje, nós somos um tabernáculo. Nós temos um átrio. Somos um monte de tabernáculo. Cada um com seu altar de sacrifício, com geração. Sua consciência. Você começa a sentir cheiro de carne queimada. A consciência dói. Tabernáculo como um mapa interior da alma. Então, ele retrata o caminho interior de purificação, iluminação e contato com o Espírito, né? Cada peça revela uma etapa da alma. Cristo universalizou esse caminho, né? Então, lugar santo e santo dos santos. Então, a gente tem lá o átrio, que é a purificação interior, justificação e consagração. Lugar santo, que é a iluminação da alma, luz e alimento e incenso. E santo dos santos, contato com o Espírito, que é a presença viva, né? E o véu rasgado lá, que é o acesso interior ao divino. Então aqui eu trouxe acho que o que a Sueli falou, né? A gente sempre vê cinza, né? Mas a gente tem esse, dentro do nosso site, que é essa imagem aqui, tá? Então aqui é uma imagem, mais ou menos, na época, né? Que foi feita... Eu não conseguiria fazer um troço isso aqui, mas vamos lá, tem o altar de sacrifícios, né? Fogo, viu? Que tá aí é fogo e fumaça. Né? Aqui o altar de sacrifício é fogo e aqui isso aqui é fumaça, né? Então você tem lá o lavabo de bronze, depois antes de entrar na sala oriental, para depois chegar na sala ocidental, são etapas, tá? Então, como eu falei, né? Justificação, altar de sacrifícios, lavabo de bronze e consagração. Aí tem o candelabro de 7 braços, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e a arca da aliança. Então, o tabernáculo codifica a ascensão do ego aos mundos superiores. Aqui a ascensão é elevação, tá? Perguntinha: em que estágio interior nós nos encontramos? Né? Nós nos encontramos. Aqui não tem resposta, tá, gente? Eu coloquei uma coisa assim que é no grau que meus veículos sustentam com pureza e disciplina. Então todos os seus veículos têm lá um nível de pureza e disciplina, certo? Então qual nível você está? Posso estar ali no altar de sacrifícios ainda, né?
ou nem Ainda, chegou ali. Estou justificando. Nem entrei. Por que isso? Depende de onde você está, tá? Dentro desse estágio. Então, cada um é cada um. Cada um é cada um. Agora vamos entrar no tema o véu, né? O véu como barreira pré-crística. Como o Carlos falou, né? Tudo isso foi antes da vinda do Cristo, tá? Então o limite evoluiu, a consciência coletiva estava sob tutela, né? O corpo de desejos era instável, faltava autonomia interior, a lei externa prevalecia e o véu era uma proteção de tudo isso, né? Então, era uma proteção vibratória, ou seja, o acesso era limitado, então, por imaturidade do ego. Então, por isso que não era todo mundo que conseguia acessar, né? Então, tinha uns poucos que tinham descolamento aí. A luz era atenuada, né? A substância de desejo era muito densa, e o sentimento era de espírito de raça, que era o atuante da época. Tá? Então, o véu limitava esse acesso do espírito direto. Então, por isso que ele precisava passar pelo tabernáculo, pelas etapas de purificação para conseguir acessar. Porque eu tinha que me livrar de todo o externo primeiro, para depois conseguir acessar. Então aqui, como eu falei, né, todas as peças do tabernáculo deserto, um pouquinho melhorado aqui por inteligência artificial. Então eu coloquei aqui só para vocês, depois que eu até coloquei aqui, eu comecei por observação um pouquinho e verificar que tinha, era uma sala quadrada, né, que era do oriente para o ocidente. Então você adentrava isso, você tinha a luz externa, você tinha um altar aqui que tinha um incenso, você tinha os pães como oferta. Isso tinha um incenso aqui em cima para ter aquele, como se fosse o cheirinho do pão ali, como para você lembrar que você precisa, com a matéria do mundo, ter um trabalho seu para oferecer lá para o sacrifício. Tá? Então isso é um sacrifício nosso, por isso que é um trabalho interno. E aí tinha um véu, esse véu aqui está aberto, mas ele ficava fechado e só quem entrava lá para ver a arca lá dentro da aliança era o sumo sacerdote. Tá? Então por isso que tinha esse véu para proteger ali. Se eu falei alguma besteira, vocês vão falando aí, entende? Então o véu ali, esse véu aqui que está aqui, né, aberto, ele marcava ali o limite da evolução da alma pré-crística. Então eu acabei respondendo aqui, mas era para preservar então a humanidade, para que o ego pudesse despertar a luz interior. Então eu preciso trabalhar primeiro a minha luz interior, porque não, imagina você entrar aqui e já ter acesso a tudo, você não ia nem dar valor para isso. Então por mérito de cada um, você tem que fazer todo esse trabalho de purificação, sacrifício, oferta. Oferta é serviço, tá? Serviço amoroso desinteressado. Para aí sim você acessar a Arca da Aliança lá, como iniciação. E mesmo o sumo sacerdote, quando ele entrava, ele ficava um tempo, depois ele tinha que sair de novo para o mundo, né, para depois ele retornar. Isso. Né? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O único né? que podia entrar, né? Mas antes de entrar também ele fazia todo um rito para conseguir acessar de novo. Na verdade ele era o único que podia entrar porque era o único que via alguma coisa. Se alguém que entrasse lá dentro, não via nada, via escuridão, caramba, e como você estava sob a lei de raça, o fato de desobedecer essa ordem era a morte fulminante. Mas não via nada também, era tudo escuro. Porque o sumo sacerdote é que tinha a única visão espiritual para ver ali a presença de Deus no propiciatório. Né? Era esse o motivo. Os sacerdotes eles ficavam só nessa primeira área aí, eles que mantinham esse vestíbulo de serviço, e era chamado de vestíbulo de serviço porque dava serviço. O que era o serviço ali? Manter os candelabros de casa, acesos, tudo limpinho, bonitinho, os pães da proposição trocados todos os dias, o altar de incenso, o incenso, as camadas, aquilo era o serviço do sacerdote. Serviço chato pra caramba, mas tinha que fazer justamente pela repetição. Ali é que ele conseguia entender a rotina, a importância da rotina do crescimento do corpo vital do sacerdote ele o sacerdote, entendeu? Por isso mesmo, se fosse uma pessoa comum, mesmo que não tivesse obscuro, ele não ia entender nada. Não entrava nem nesse primeiro, porque a pessoa comum, para ela entrar no átrio, ela tinha que trazer um sacrifício, né? Se quisesse entrar pela porta da frente, traz um boi. Se quisesse entrar pela porta do lado, traz uma pombinha. Mas entrava de que maneira, certo? Mas o que eu digo, não tinha o entendimento. É o altar igual tinha o sumo sacerdote, né? O altar, o lavabo de bronze, que era o segundo que falou ali, só quem passava eram os sacerdotes. Dali para frente era só sacerdote e sumo sacerdote, né? Mas nós, o povão, ficava ali só no lavabo. Fedor de carne queimada, né?
Literalmente. É verdade, né? Símbolos, né? O cheiro predominante devia ser do... Pior que era um fedor de carne queimada, ninguém podia comer a carne. Ficava cheia a boca de água, mas... A gente fala... Mas e os pães? A gente fala, mas era complicado. Porque assim, você tinha que colocar ali o seu melhor bem. Isso. Não quer dizer que seria animal. O seu melhor bem. Graças a Deus, o melhor bem era animal. O segundo melhor bem era mulher. Mas se fosse invertido... Putz, sério, gostar, o melhor né? bem que você tinha era o animal, era o melhor bem que você tinha. Considerado como posição social. A posição social sua era pela quantidade de cabeças de gado, de búfalo ou de cabra ou de ovelha que você tinha. Essa é a posição social. Embaixo dele era a mulher junto com a criança. Às vezes era invertido. Se a criança fosse homem, fosse menino, ele era mais valioso do que a mulher. Entendeu? Então você vê onde estava a situação da mulher. Mas aí nesse ponto ainda bem. Porque se ela fosse a primeira, vai lá pro rato, entendeu? Então quando sacrificava lá, você sacrificou o seu melhor bem. Então era normal, sem brincadeira, era normal muitos homens lá chorarem. Porque ao mesmo tempo que ele estava fazendo aquilo para Deus, dentro dele tinha tipo, esse boi aqui, essa vaca vale não sei quantos dinares lá, e agora eu tô dando. Não, mas é para minha salvação. Aí fica aquela coisa de consciência, sabe? Consciência. E não podia botar a mão, né? Então não adianta estar querendo depois comer churrasco. Então, e os pães? Eles faziam o que com os pães lá? Os seis de cada monte? 12 pães? 12 pães. Isso quem fazia era o sacerdote, né? Não era o povo. Sim, mas ele colocava lá, você falou todo É um símbolo. Sim, verdade. Toda vez que o sacerdote olhava os pães, eles lembravam o seguinte: eu tenho oportunidades para crescer em 12 tipos diferentes. E virou as 12 casas. Entendeu? 6 mais 6. Tá certo. É o serviço em cada uma delas, né? 6 e 6. E para eu executar essa oportunidade, eu tenho que olhar o candelabro de ouro, que é por meio da influência dos 7 caminhos. Mais bonito, né? Olha. Tá tudo lá no tabernáculo, mas não existia astrologia não. Existia muito mais que astrologia. No começo eu pensava que era colocar uma vela. Depois eu fui estudar, aí eles colocavam óleo, tinha que ser o melhor óleo do nível possível para não dar fumaça. Exatamente. Mas quando o símbolo tem, né? Aí você fica meditando. É tudo fechado, mas não fumaça. Nossa, fumacei aquela hora. Então, a diferença é que nessa área aí, o cheiro era mais gostoso. Você tinha o cheiro do azeite de oliva na candelabro 7 braços, e você tinha o cheiro do incenso bem cheirosinho lá de cá. O ruim era lá atrás, que era cheio de carne queimada. Você pensou quem trabalhava lá? Nem tinha, né? Porque só entrava no... Não, eu digo quem trabalhava no altar de sacrifício. A pergunta do Alan, né? Por que o véu existia? Por que o véu existia? A gente vai ver agora, né? Então, por uma imaturidade vibratória, né? O ego ainda não governava, o desejo comandava reações, tinha influência de raças, a alma era instável e o espírito seria intolerável. Então, a ação dos espíritos de raça, né? Um corpo de desejos inferior, obscurecia a percepção do espírito. O espírito de raça que determinava a moral externa e coletiva, a consciência era coletiva sem autonomia, e o véu impediu toda essa exposição, essa prematura a essas vibrações. É uma coisa assim, né? Se não tivesse o véu, como é que eu ia fazer, né? Eu ia estragar tudo o negócio. Quem estava do lado de cá, a curiosidade de saber o que tinha lá dentro. Então, como a senhora mencionou aqui, né, somente o sumo sacerdote podia atravessar o véu, que era um símbolo de preparo e pureza. E era uma vez por ano só, tá? Não coloquei aqui, mas a senhora lembrou bem aí. O véu mantinha a humanidade dentro de uma faixa segura de evolução. E aí eu coloquei uma perguntinha aqui, né? Por que a humanidade não podia entrar no Santo dos Santos? Porque onde estava, onde tinha o Santo dos Santos, onde estava a Arca de Aliança, né? Isso. Esse é o lugar. Por que não podia? Acabei apertando aqui, mas Estava preparado. Exatamente. O ego ainda não possuía a maturidade para ver alguma coisa lá dentro. Não conseguia fazer nada. Você entrava lá. Eu não ia ver nada. Era tudo escuro, né? Não, porque lembra o seguinte, né? O problema do deserto apareceu quando nós estávamos na época Atlântica. A Atlântica está indicada para baixo. Então a gente não conseguia ver nada
que não fosse físico. Lembra disso? A gente já tinha perdido a visão espiritual. Perdido para conquistar a região química do mundo físico. Então, chegou o momento, o tabernáculo foi dado justamente no momento de dizer o seguinte, gente, ó, todo mundo já conquistou a parte física, aqui a região química, começa a olhar para cima. Começa a olhar para cima, começa a olhar para cima, começa, mas não estou vendo nada lá em cima também, entendeu? Porque os olhos não estavam treinados para ver as coisas que ele faz, né? Isso eu estou falando da humanidade geral, porque sempre existiam pessoas que estavam à frente, né? Não é que todo mundo não via, quem não via era a massa, mas existiam pessoas que viam, que eram os profetas, os iniciais, Enoque mesmo, que veio lá de trás, tinha muitos ali que viam, né? Os senhores de Mercúrio estavam lá no meio, os senhores de Vênus lá no meio, então tinha muita gente que via, mas a grande massa não via. Por isso que o ego é imaturo nesse sentido, de achar, é claro que é interessante, né? Achava que só existia coisa material, mas não conseguia se pegar nas coisas materiais, as coisas materiais não eram tão assim, as coisas materiais eram animais. Né? Ninguém tinha lá um óculos, dizer que olha, esse óculos aqui é meu, não tinha nem óculos, o cara tinha um pedaço de pau lá no meio. As coisas materiais construídas não eram tão valiosas como hoje, né? Tanto é que na época atlântica não existia banco, não existia dinheiro, não existia ouro. A casa de repente era uma tenda. Era muito mais lindas. ter por sobrevivência, né? Sim, mas eram coisas lindas, eram coisas maravilhosas. Mas a importância disso não era a importância que hoje dá. A gente dá e a gente morre por isso. Entendeu? A importância lá era mais o desejo. A gente estudou isso, né? Então, quando deu o tabernáculo, é um complicador esse tabernáculo, porque de repente você tinha um lugar lá, né? Ou entrava, saía, negócio esquisito, entra lá, não entra, o fulano pode entrar, o fulano não pode. Essa disciplina foi muito difícil, e aí quem conseguiu organizar essa disciplina, né? Quem foi? A quem foi dado o tabernáculo? A quem foi dado a atribuição de construir o tabernáculo? Qual o nome dessa pessoa? Titio Moisés. Não, titio não, não é titio. Não. Meu. Toda vez que a gente fala de titio, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Se eu ouvir falar de um probação bem antigo, quando você fala de titio Moisés, titio Maxênio, titio é coisa, você está exacerbando em você a sua ignorância, como astúcia cliente. Eu nunca falo isso. Ao contrário, venere o trabalho maravilhoso desses seres e graças a eles nós estamos aqui. Então não é titio Moisés, é Moisés. Nem titio Max ainda, é Max ainda. Nem titio Augusto Foss ainda, é Augusta Foss ainda. Certo? Então, a gente está com isso, a gente está diminuindo, sabe? Tipo assim, é o meu titiozinho querido, é o meu anjinho bom. Esquece isso, gente. Isso é uma coisa, a astúcia atlante nossa. Entendeu? Então, é Moisés. Então, a Moisés foi dada a atribuição de construir, e ele construiu, né? Diretamente sob a supervisão, coordenação do engenheiro do Jeová. Certo? Foi ele que fez, entendeu? Agora, você imagina um cara fazendo um negócio desse e todo mundo olhando e falando, o que esse maluco está fazendo, né? Certo? Que negócio é esse? Então precisou do quê? Moisés para ter essa autoridade para fazer. O que ele precisou fazer? Através do fenômeno. Lembra de Arão? Lembra da vara de Arão? Que floresceu? Lembra quando todo mundo estava sem água lá, bateu na pedra e começou a água? Lembra da passagem do Mar Vermelho? Então, pelo fenômeno é que Moisés foi respeitado. Né? Moisés foi respeitado pelo fenômeno. Porque se ele não tivesse essa fenomenologia, que deixava os olhos da gente assim, e aí fazia, não, esse cara tem alguma coisa interessante. Eu não sei o que está construindo não, mas o cara é bom. Porque eu via o que ele fez ali. Gente, é igual o que nós fazemos hoje. Total. Não é assim, né? Igual de faz hoje. Vamos até falando que eu vi o que ele fez ali. O cara é bom pra caramba. Vamos. Nossa, esse influencer é fantástico. Porque ele tem um carrão, um BMW, ele tem 10 gente, igualzinho nós fazemos hoje. Não mudou nada. Então é muito bom a gente voltar igual o Paulo está fazendo, para dizer o seguinte, isso aí era bom lá. Exatamente. Necessário lá. Há bilhões de anos atrás, onde eu estava encarnado. E eu participei disso. Não como Moisés, mas muitas vezes como o ser humano lá fora dizendo, né? Certo? Então, agora quando você faz isso hoje, aqui, você está bilhões de anos atrasando-se, se atrasando, novamente, voltando lá atrás, para enaltecer
a beleza do outro lá, porque ele é líder, porque ele é famoso, porque ele tem dinheiro, porque ele tem não sei o quê, ele tá cheio de ouro, né? Bota tem um monte de ouro aqui assim, né? Ou porque o cara consegue, porque o cara tem não sei o quê. Nós estamos fazendo a mesma coisa que fazendo no passado. Hoje é pior E ainda. que era necessário pra gente, a gente começar a olhar para cima e a partir desse fenômeno maravilhoso, começar a ser direcionado para Deus. Mas isso é há bilhões de anos. Então, mas lá atrás ainda tinha um fato espiritual ainda. Espiritual. Jorrar água numa pedra. Sim. Agora hoje não, hoje o fato é material. Hoje olha aquilo porque eu quero ter um carro isso também. Que quando o Cristo veio, ele não fez nada disso, e muita gente fala, esse cara não fez nada, porque ele não fez nada disso. Se é Cristo mesmo, tal, várias vezes foi tentado. Né? Hoje ele multiplicou os pães lá e os peixes quando houve necessidade de. E só para aquele povão que estava ali. Ele não fez para todo mundo. Para vender. Entendeu? Então, olha a diferença. O Cristo já mostrando como você não devia ser. Mas, ó, precisa ser mais isso. Aí nós, seres humanos, a gente pega a nossa consciência, vai lá atrás, busca tudo isso, certo? E perde de novo, fazendo a mesma besteira que foi no passado. Só que hoje tem o nome E mais... a gente não sabe porque a nossa vida, como diz um padre, padre que falou isso. Como diz o padre, aí você não sabe que a sua vida é uma merda. E cria destino maduro. Você não sabe. Ai, por que eu sofro tanto? Pô, porque você está resgatando, está reminiscência, você está trabalhando contra o Cristo, você está antes de Cristo. Você precisa levar um presta-atenção. Aí vem Saturno, aí derruba tudo, aí volta a Você está vivendo hoje como se bilhões vivia milhões de anos atrás. Atrasado. Alguma coisa não está certa. Exato. Então esse negócio que o Alan falou de que o ego ainda não possui maturidade, correto? O ego. Há bilhões de anos atrás. Você lê esse negócio e olhar para você e você falar, puta, ainda eu sou imaturo. O ego não é a pessoa encarnada, não é a personalidade, não é aquilo que você é aqui, é aquilo que você é sempre. Olha só, a individualidade sua é imatura. Meu Deus do céu, que porcaria. É desesperador a gente descobrir isso na gente, sabe? É desesperador. Deveria ser, né? Deveria ser. Resumindo. Mas aí, uma pergunta. Isso hoje que a gente está falando se vende muito na internet, né? É chamado de lifestyle. Isso. É a forma que você, inclusive, vende esse curso das pessoas te ensinando. Você, é uma baita sacanagem, né? Aluga um carro, aí você vai lá, mostra que você tem grana. A pessoa que segue é imaturidade. E a pessoa que faz, ela entra em que ritmo? Também de maturo ou num ritmo mais astuto? Astuto também. Mas você tem imaturo quanto? Os dois são imaturos. Tá? Porque estão pegando uma reminiscência que está lá atrás e trazendo de volta. É imaturo, os dois são imaturos. Tanto é que qual o destino desse pessoal? Região limítrofe primeiro, depois de muito sofrer, purgatório. Nenhum vai para purgatório e depois vai para o céu. Quando não, séculos e séculos vai pegar na terra. A pegada da terra, séculos e séculos. Região limítrofe, séculos e séculos. Purgatório, 1/3 de vida. Mas antes desse 1/3 de vida do purgatório, já gastou séculos e séculos e séculos. Você imagina, como você não fala, se a pessoa compreendesse o estrago que ela está fazendo isso na vida dela evolutiva, ela parava na hora. Mas ela não compreende. Porque é gostosinho, é fácil, é imediato. É gostoso. Você que está invejoso, você que é invejoso. Você que não é competente em fazer o que eu faço, não é assim que você fala. Então, por isso que a Fernanda não faz proselitismo, não sai por aí tentando converter todo mundo, porque não adianta converter. É o famoso caso do Lázaro e do rico lá. O rico pobre. Não, é o mesmo caso. Continua o caso. E outra coisa, não se pode porque tem que ser de dentro para fora. Então, a pessoa é que tem que chegar a essa conclusão. Enquanto ela não chega, você tem que deixar ela fazer. O que você tem que fazer é oração. Só se apega na oração. Certo? Agora, a vontade da pessoa é dela. Ela vai fazer o quê? Você tem compaixão, dói pra caramba. A gente fala, não se conforma, mas você não pode fazer mais do que isso. E isso pode ser qualquer pessoa, inclusive o seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa. A pessoa mais querida da sua vida, ela pode entrar numa dessa
e você não pode tirar. Mas não alimente-a. Isso. Ai meu, tá assim, mas o que você está fazendo? Eu estou bancando lá, estou dando dinheirinho para ele, não sei o que. Você está tanto errado quanto ele. Porque era isso que você está bancando. Total. Aí você está errado. E a oração funciona. Eu comprovei isso. Estou comprovando. Tem pessoas que acham que não, né, senhor? Igual, né? Aquele fulano lá, né? Sim. Faz oração, quero ver o que eu faço. Só que ele é uma influência que está ótima. Só que a pessoa está se borrando por todo lado. Nós estamos assistindo a derrocada de um influencer que era muito querido meu. Nossa. Ah, é? Muito. Sim. Virou influencer? Não, ele Não, ele está tentando porque o negócio que ele tentou fazer lá não deu certo. Então ele está lá em cima, está rico pra Mas você caramba. vê, usando a astúcia, né? Igual o Fernando falou, o cara lá está usando astúcia. Uma dúvida, se você, hoje a gente está indo para a era de aquário, né? Comunicação, tecnologia e tudo mais. Essas pessoas estão usando esse ambiente hoje, que é para talvez resgatar uma era de touro, né? Para conquista material. Então é por isso que vai ter essa... É porque Alan, tudo é uma faca de dois gumes. Tudo tem luz e trevas, tudo. Então aquário tem luz. Sim. Tem luz, bastante luz, a amizade universal, ciência, corporação, né? Amizade, amor fraterno, fraternidade, irmandade, unidade, está tudo aqui. Mas ela também tem o dado impraticável, a ditadura, a intransigência, não apreciar a amizade pessoal, que é justamente isso. Uma pessoa, quando ela se posiciona como acima dos outros e começa a ganhar dinheiro embaixo dos outros, é sempre essa amizade pessoal. Não existe amizade pessoal, não existe interesse. Puro interesse, puro interesse. Então esse é o lado sombrio de aquário, que você pode sim usar, porque o livre-arbítrio é seu. Só que ao você usar isso daqui, você está, como você falou, você se volta lá para trás, lá para touro, lá para gêmeos e para Áries. Quando você volta para Áries, você vira bélico. Bélico. Bélico, tá certo. E bélico não é só guerra, é guerra psicológica. É guerra de aprisionamento. Entendeu? Então é a era de Áries. Bélico é quando você faz uma guerra com a outra pessoa, querendo suplantar essa pessoa ou subjugar como seu escravo. Não é só guerra de soltar bombinha, não. Certo? Aí você aprisiona a pessoa psicologicamente, você aprisiona a pessoa porque ela acha que através de você ela vai conseguir o que ela quer e você alimenta isso nela. Né? Você aprisiona a pessoa nisso em cima de modelos de negócio, como por exemplo o marketing, como pirâmide. Pirâmide é uma pirâmide total. Entendeu? Você aprisiona a pessoa quando você se coloca como a líder não, se fosse seria bom, né? A chefe, ou cabeça, aquilo que me siga que eu te levo para o sucesso, me siga que eu te dou o poder, me siga que eu te dou a fama, me siga que você vai ganhar muito dinheiro comigo. Isto é bélico, isto é guerra psicológica. Você aprisiona a pessoa, você está levando, você está avisando a pessoa na parte emocional, no mundo do desejo, na região do pensamento concreto, através de pensamento forma contaminado com desejo. Isso é destino maduro. E tudo isso é imaturidade do ego. Tudo isso é isso que o Alan falou. Você, enquanto ego, está sendo imaturo. Você não é imaturo. Você está sendo, porque você escolheu voltar lá para trás, trazer o que você tem lá de trás e tentar, em cima de usar o lado negro de aquário para se dar bem na vida. O estrago é muito grande. É aquele negócio, você está tão próximo do negócio que você dá um estalo tão grande que você volta tão longe. Quando você está muito próximo, você está faltando isso daqui, ó. Faltando esse tico aqui para você iniciar ação. Esse tico. Aí você vai, isso aqui, você volta lá para trás. Poxa, o cara está tão pertinho aqui. Eu falo isso porque quando você olha o horóscopo de várias pessoas, eu já falei isso aqui, você fala, nossa, essa pessoa espiritualmente ela tem uma capacidade espiritual de alcançar estágios maravilhosos ainda nessa vida. Aí você olha para a pessoa, nossa, para onde essa pessoa está indo? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Vai se arrepender? Vai. Deus queira que se arrependa nessa vida, mas a grande maioria se arrepende quando está de limite. Ou quando está apegado à terra, que é pior ainda. Arrependimento apegado à terra é pior do que limite. Porque o apegado. Oi, pode falar. E uma coisa que eu tenho visto assim que está
que eu acho muito agressivo, é o marketing digital, em que as pessoas vendem tudo, não objeto, estou falando de curso. A pessoa faz algum tipo de coisa e aí ela diz que os outros vão conseguir ganhar dinheiro da mesma forma que ela ganha, e o marketing é extremamente agressivo, mexe com toda a parte para fazer a pessoa comprar o curso deles. Monique, por que você acha que a... Isso é bem nojento, nossa Por que senhora. você acha que a programação neurolinguística foi proibida? Foi proibida. Porque a programação neurolinguística era usada no marketing digital justamente para fazer a cabeça das pessoas. Aí as pessoas faziam e depois não sabiam o que fazer. Aí, por exemplo, tem muitas atividades de negócio, mas isso é área de negócios, tá? Esse é um negócio que faz você comprar um estoque de um negócio grande. Você chega lá, pô, tá, ó, compra esse negócio aqui, você vai vender pra caramba. O cara faz um estoque de R$1 milhão lá, cheio de bugiganga lá, aí depois vai tentar vender, não consegue, porque ele não tem condição de vender, você tentar e fala, e agora? Aí volta pro cara que comprou e fala assim, não, você assinou aqui dizendo que você podia comprar, que não tem isenção, não tem violência nenhuma. Eu posso te ensinar a vender, mas o problema é vender. Pronto, acabou o cara, acabou com o cara, acabou com a pessoa, acabou com a vida. Acabou com a vida da pessoa. Tá cheio de gente assim. Acabou com a vida. E eles colocam facilidade de pagamento, parcelado no boleto, parcelado no boleto, você vai conseguir, vai perder essa chance. Olha, é um negócio tão nojento, vou falar certo pra você, tá? Exato, mas a pessoa faz porque existe gente, existem pessoas que querem, que gostam disso. Existem pessoas, ninguém é inocente ali, tá? Ninguém é inocente. Nem a pessoa que caiu, nem a pessoa que... Os dois são culpados, tá? A culpa está nos dois. Não está num só, não, está nos dois. Tanto é que a pegada da terra, tá cheio de gente a pegar a terra que se ferrou aqui, e quando volta, morre do lado de lá, ele continua importunando, fala assim, já que eu me ferrei, eu quero ferrar mais gente ainda. E fica aqui apegado, aqui, levando a pessoa a ir para esse lado também, porque falou, já que eu me ferrei, eu quero levar quantas pessoas eu consigo levar ferrada junto comigo? Eu vou, no apegado da terra existe muita gente assim. Muita gente fazendo isso. Infelizmente, Monique, só para completar isso que você falou, no quesito geral, as pessoas têm prostituído muito a educação. Elas não têm a menor ideia do que é educar. E aí, por conta disso, tudo que elas conseguem fazer, ou que tem uma oportunidade, elas começam a vender. Mas como o Carlos bem falou, é uma engana que eu gosto. Porque no fundo, é a mesma coisa alguém vir te vender, ó, vou te vender uma carta de consórcio contemplada. Por que tu não compra? Não, 100 mil, carta tá contemplada, sai o mês que vem. Compra. Você quer o dinheiro emprestado? Eu te empresto para você comprar. Compra você, a carta tá contemplada. Mas aí a gente, pela vantagem, pela astúcia, nossa, vou me dar bem, vou conseguir. Aí tu compra, aí cai. E depois, como o Carlos também falou, você fica olhando para aquele estoque falando, o que é? Tem um filme do Will Smith que fala isso daí, de comprar um estoque, que vai vender. Tem um monte. Mas é tudo isso aí, tá tudo relacionado com o que o Arnaldo falou aí, da mentalidade do ego. Tá sem Culpa dos dois. E eu tenho visto assim, muito canal que ensina investimentos, né? E eles ficam falando, se gabando, dizendo, eu quero pegar uma pirâmide no comecinho. Gente, isso é tão imoral. É verdade. Eu não vejo isso como imoral não, Monique. Eu vejo isso como tentação. Quem está bem espiritualmente, isso nem procura isso. Você não consegue nem ficar com raiva disso, porque é tão ridículo, sabe? Tá tão abaixo de você, se você estiver bem espiritualmente, que você não consegue nem... Você não consegue dar bola para isso, sabe? Fala assim, nossa, ela é tão infantil. É igual a criança brincando, né? A criança está brincando de uma coisinha lá, você olha, você acha até bonito, mas você não se encanta em querer brincar com a criança, porque você está muito acima do que aquela coisa ali, né? Então é a mesma coisa, entendeu? Aparece um fulano desse falando isso com você, se tiver, primeiro que ele não vai ter que conseguir pontos de contato para falar com você. Se ele conseguir pontos de contato, você ouve bem para ele assim e fala assim, vá com Deus. Contra a luz, as trevas não prevalecem. Então, a pessoa só entra nisso se ela está em trevas também. E o que ela está em trevas? Está querendo o quê? Poder, fama e fortuna. Se ele quiser essas três coisas, ele entra no rolo dele, porque ele está em trevas. Agora, se você estiver na luz, ou seja, estiver sempre bem espiritualmente, fazendo oração, fazendo tudo isso que o Fernando Arthur preconiza, não consegue, é impossível. É impossível. Você tem compaixão de irmão desse, muita compaixão. Mas aí você se apega à oração. Então não existe inocente aí não, viu gente? Nenhum dos dois lados.
Se aqui É verdade. nesse trabalho nosso aqui, né, de estudos e reuniões, e a gente tem que colocar em prática lá fora, a gente já não sabe quantos a gente tem aqui junto com a gente, né, invisíveis. Imagine o perigo, então, você que tem consciência lá fora, igual a Monique falou, você leva e vai fazer isso. Você, se é daqui, você está errando muito mais e está levando uma legião de gente com você, a dívida sua é muito maior. Bora no processo. Sem dúvida. A dívida é maior. Vamos lá. Vamos lá? Conclusãozinha, então. O véu existia porque o ego ainda não governava plenamente seus veículos, a consciência era coletiva, fortemente condicionada ao espírito de raça, o corpo de desejos era denso, impedia a reflexão da luz espiritual. Por misericórdia, o véu resguardava a humanidade até que fosse possível elevar a substância de desejo e estabilizar os éteres do corpo vital. Como obra do Cristo, essa tutela começa a ceder lugar ao Cristo interno, que era o limite de tornar o caminho. O limite de se tornar o caminho, purificar o desejo, disciplinar hábitos vitais, iluminar a mente e servir. Preparo real para acessar o santo dos santos interior. Aí a gente vai para rasgar o véu. Até agora a gente viu como chegou lá, como é que era conseguido. Agora o que era o ato de rasgar o véu, o ato crístico, né? Então é uma abertura interna, né? Então o sangue que foi derramado lá no Gólgota, Cristo se libertou do corpo denso, né? O seu corpo, né, de desejo do Cristo envolveu toda a terra. Foi a barreira vibratória se dissolveu, né? E a iniciação se tornou lá, aí interior. Essa ação vibratória do Cristo, né, ela reorganizou lá o corpo de desejo coletivo, e o rasgar o véu, ele abriu acesso interior ao espírito de cada um, né? Essa irradiação solar elevou a vibração humana também, né? Uma vez que eu comecei a acessar aquilo, eu comecei a vibrar naquele tom, né? Ou tentei vibrar naquele tom, né? E esse ato então inaugurou uma nova era. Então o acesso que antes era reservado ao sumo sacerdote, que era lá na arca, né, tornou-se um caminho interior para toda a alma preparada, não para todo mundo, tá? O véu se rasgou, então o espírito se tornou interior. Perguntinha: o que significa então o véu rasgado para nós hoje? Como se fosse hoje, né? Cada um pensa uma coisa, faz uma reflexão, mas eu coloquei uma aqui, tá? O acesso então depende, né, de cada um de nós como um ato de purificação. Então cada um sabe, ou deveria saber, né, como uma autopurificação. E isso faz com que você tenha uma direção do seu Cristo interno para aí sim acessar. Isso que depende muito, essa purificação depende muito dos exercícios esotéricos, principalmente da retrospecção. Através da retrospecção você consegue a purificação. Você não consegue hoje a purificação se não tiver um exercício esotérico, no caso da Fernanda da Cruz, como a retrospecção. Então quem não faz a retrospecção não está fazendo essa purificação. Está marchando em cima, né? O véu está rasgado, ou seja, o acesso está lá, mas você tem que buscar a condição para. Porque através da purificação é que o seu Cristo interno começa a crescer. Porque a própria purificação desencadeia um processo benéfico de muitas coisas que você fazia, você não faz mais. Não faz mais. E muitas tentações que você tem, você não tem mais. Vai ter outras tentações, mas aquelas você não tem. Entendeu? Então, o processo da purificação não é, eu sou puro, sou inabalável, né, imortal. Não. Você é puro para aquelas coisas que você até então fazia. É começar uma outra onda de tentações, mas você tem a retrospecção para te recuperar. Aí o Cristo interno começa a crescer justamente por essa persistência interna sua. Quando você fala de iniciação interior, eu achei fantástico você falar, porque até então você tem que ficar lá embaixo de um elefante, de uma pessoa iniciador, entrar em transe profundo para conseguir fazer a iniciação lá, né? E era um perigo do caramba, porque no transe profundo podia romper o cordão prateado, então tinha que ter um puta do controle naquele negócio lá, certo? Quando a iniciação é interior, acontece a qualquer momento. Em qualquer lugar. Você pode ir lá fazer xixi e sair do xixi iniciado. Ai, sério? Qualquer momento. Qualquer momento, você pode chegar lá. Nossa, você senta assim, né? Tenta assim pra falar alguma coisa. Pega no cara, nossa, tô morrendo de sono. Acorde iniciado.
Porque a iniciação hoje não tem nada a ver com tempo e espaço, nem com local, nem com tal, ar-condicionado, não tem nada externo, nada externo. Você pode estar tomando banho, pelado tomando banho, saiu do banho sem iniciado, pelado. Você queria pegar uma coisa Entendeu? mais... Aí você chegava lá assim, nossa, mas eu não coloquei nem minha roupa mais bonita, minha roupa de branco, nem fiz minha maquiagem, nem pentear meu cabelo. E eu com meu batom, porque meu primo, não mais interessa essa iniciação, é dentro de você. Por exemplo, Paulo foi iniciado quando caiu do cavalo. Ele tá bebendo pra caramba, o cara caiu de um cavalo enorme, com aquele monte de bugiganga que usava naquela época, né? Pô, pesado pra caramba, o cara cai lá e depois fica cego ainda, né? Ficou cego. Cai e fica cego iniciado, ó. Muito bom, a condição ótima, né? Condição maravilhosa, né? Então, para mostrar justamente que a iniciação agora é de dentro, interior, como o Alan bem colocou. E não significa que o Paulo estava se purificando antes de ser iniciado, né? Pelo contrário, ele estava indo para matar. Mas esse caminho é o que ele... Só que o trabalho que ele fez no passado de purificação foi maravilhoso. Isso aí que o Carlos deu um exemplo era exatamente algumas pessoas que buscavam, né? Ela não conseguia se iniciar, ela tinha que ter um transe profundo, alguma coisa assim, algum processo externo para conseguir a iniciação. Lembra, um afrouxamento entre o crucificado e dentro. É isso que o Cristo trouxe. E agora não, agora depende... Agora, todo mundo tem afrouxo. Queria só pegar, o Carlos falou um lance de tentação, né, de mudança, né, de fases de tentações. Um livro maravilhoso de tentação é o de Agostinho, chamado Confissões. Caraca! Aquele livro... A impressão que ele tinha dito, ele falou assim, meu Deus! Não quero nem acordar. Sim, porque é o caminho do místico, né? O caminho do místico é pior do que o caminho do ocultista, nesse sentido, entendeu? Porque o místico ele foge da tentação, o ocultista fala assim, eu preciso para enfrentar. Jesus tem que então vou fazer. O místico já fica naquele tipo, putz, tomara que não venha, ai meu Deus do céu. É um caminho, são caminhos. Esse livro, assim, traz uma clareza, né? Tipo, você fala, pô, não, peraí. Tô no caminho, dá uma leveza. Porque é o cara que chegou no nível que chegou, né? Agostinho dispensa comentários. E sofreu, às vezes, e é legal que ele pega desde o comecinho ali. Então são tentações muito simples, muito singelas. Você fala, cara, esse cara passou por isso. E aí você fala, não, pô, então legal. Depois quando começa a subir, você fala, eita, agora... Mas a gente tem que estar muito atento, né? Porque igual você falou, é muito sutil, né? Então... Eu coloquei aí, né? A iniciação deixa de ser um privilégio que é um ritual, né? E passa a ser um trabalho interno por méritos, pureza e serviço amoroso, tá? Isso só vai saber depois, né? Exatamente. E aí, por fim, o véu, né? O véu interior no ser humano. Purificação emocional. Como eu falei lá no início, né? O véu existe dentro de cada ser. O véu externo foi rasgado, ou seja, está disponível para todo mundo, mas cada um tem o seu véu ainda para trabalhar, para rasgar, vamos falar assim, né? As emoções densas o sustentam, né? Ou seja, quanto mais eu alimentar as regiões inferiores do mundo do desejo, vamos dizer assim, né? Mais eu tô ali longe de rasgar esse véu, vamos falar. O ego busca assumir o seu governo, ou seja, uma vez assumido eu consigo rasgar, e o desejo obscurece a luz, ou seja, desejos inferiores aqui, tá? O rasgar o véu é um trabalho diário. Bom, dissolução do desejo denso. Apegos e ilusões formam o véu interior. Então, quanto mais eu tiver isso, desejos inferiores, autoconsciência e pureza, dissolve. Aí o que dissolve, né? Disciplina diária e pureza. Dissolve esse véu interno, abrindo aí o caminho para os santos dos santos. Eu coloquei uma figurinha aqui do véu rasgando, mas só como... Mas assim como o tabernáculo, né, a travessia dos santos exige a purificação, que a gente já vem falando até agora, tá? O véu interior rompe quando a luz do coração alinha o desejo e mente. Perguntinha, qual o véu interno ainda persiste em mim? Respostinha, aquele que ainda obscurece a ação do ego e a luz espiritual. Seus defeitos, né? Os defeitos, os maus hábitos. É isso. E só o exercício de expressão para você... Solução do desejo, né? Todos aqueles ali. Já que você colocou esse desenho, eu vou perguntar um negócio para vocês. Quando você olha o tabernáculo do deserto, a gente fez uma vez uma série de 25 palestras em São Paulo. Eu participei de algumas, faz tempo.
Aí tem lá, uma das últimas lá, ela mostra o seguinte, que na realidade o tabernáculo é o nosso corpo denso, né? Isso. Nosso corpo denso. E aí você olha onde está o átrio, você olha onde está cada um, você olha onde está o lavabo, onde está o sacrifício, e tal. Aí você chega aonde está o véu. O véu deve estar aqui, então. Então, aí está o tipo de serviço. Vixe. Então, tá ali. Porque o véu está aqui, então? Também não. Também não. Olha aqui o véu. Aqui. Aqui tem O que tem daqui para cima? Ah, naquele ponto que depois vai. O pessoal online não viu, mas ele colocou a mão na frente da testa, na frente do olho. Uniu a sobrancelha. Pessoal lá não tá vendo. Ah, desculpa aí, ó. Quem não viu, eu botei aqui, ó. Adianta falar? Ele tá vendo lá. Mas quem ouve depois no YouTube não vai ver. Então tá aqui, ó. Ela testa aqui, 3 centímetros em cima do nariz, 4 centímetros abaixo do... Na sobrancelha, na sobrancelha. Raiz. Mas por que tá ali? O que tem depois do véu, dentro do nosso corpo humano? Tem um ponto aqui. Que a gente não acessa. É o ponto. Também não? Não é. Também não? Não é a raiz do nariz. É o terceiro olho. Não é o terceiro olho. O que é? Quando você rasga o véu, você não penetra. O rasgar o véu te dá acesso a. Mas não quer dizer que você conseguiu o. Dá acesso a. Não, eu tenho acesso a. Mas não quer dizer que eu tenho o que é necessário lá. Certo? Porque o rasgar o véu, eu entrei lá. Eu tenho acesso a entrar. Mas o fato de entrar não quer dizer que eu vou conseguir realizar, ver a Deus, vamos dizer assim, né? Isso. Não é isso, certo? Para eu ver a Deus, eu tenho que estar pronto. Por isso que o sumo sacerdote, para entrar lá, ele tinha que ter o quê? Para ver o propiciatório e ver a presença de Deus vivo lá entre os dois querubins. Então, ele tinha que ter o quê? O que ele tinha que ter? A visão espiritual. Visão espiritual. Tinha que ter uma visão espiritual, uma visão que não era visão física. Ele tinha que ver os mundos espirituais. Diretamente. Para ver diretamente a presença de Deus, do Deus daquela época. Tá? Fora dele. Agora é a mesma coisa dentro de nós. Como a gente consegue isso? Essa é boa. Fazer a união dos dois pontos. Que ponto? Isso. Uma ponte. Blau acabou de dizer. Para você entrar, ver alguma coisa no seu sanctório, que é onde é lá o local lá, você tem que desenvolver a ponte entre a glândula pineal e o corpo intuitário. Essa ponte ela é feita por vibração, lembra disso? E ela depende exclusivamente do seu nível de purificação. Porque o nível de purificação é que faz você reverter a sua força criadora sexual que está aqui, subindo naquela lei miniscata. Lembra aquele negócio que sobe por aqui, desce por ali, ou faz por ali, aqui? Então, você tem que subir isso. Né? Você não sobe, quem faz subir para você é o raio de Netuno. Mas você tem que ter ele aqui armazenado aonde? Na região sacra, aqui. Então, quando você tiver a força sexual criadora armazenada aqui, que você não gastou por pensamentos inferiores, que não deve ser desejos inferiores, porque você não gasta só por sexo. É que quando você tem muito desejo inferior e pensamento inferior, automaticamente o sexo aparece. Mas não é só o sexo pelo ato sexual, é o sexo pelo... Domínio do outro. Como é que gasta a energia sexual? Como é que sai a energia sexual do seu corpo? Só pelo sexo? Esquece. Ou pelo vício solitário, ou pela poluição. Como? Pelo vício solitário? Ou pela poluição. Poluição? Nunca foi poluição? Você nunca acordou molhado? Sem ter feitiço? Que sonho? Sim, mas não sabia que era esse nome bonito, não. Poluição. Não é nem tão bonito. Então entendeu? É uma maneira de extravasar. Por isso que, né, depois que acontece isso, a pessoa se sente mais leve. Leve nada, de pesada pra caramba, porque ela acabou de gastar mais do tanto da sua força sexual criadora. Só que a força sexual criadora que aparece aqui não tem nada a ver com sêmen, não tem nada a ver com isso. É a parte etérica. Invisível. É etérica, invisível. É a força mesmo, a força em si, não o material. O material não é a força.
O material só se transforma em força quando é a relação sexual para fecundação, onde o espermatozoide tem que ter uma velocidade danada para furar o óvulo lá. Só isso. Fora isso, não é isso não. Entendeu? Então, você tem que ter aqui. Quando você tem uma quantidade enorme aqui, Netuno, sai de Netuno, ele identifica isso e ele começa a fazer subir isso aqui. Sobe, passa o tanto, volta. Sobe, passa o tanto, volta. Toda vez que você chega em nível de purificação pela retrospecção e, obviamente, pelo efeito da retrospecção, que é uma vida melhor, né? Porque na verdade é o seguinte, você faz a retrospecção como arrependimento e reforma íntima, no outro dia você está desesperado para corrigir aquilo que você fez e para não fazer mais. Então, é esse ciclo virtuoso que faz aumentar o seu nível de purificação. Se eu tenho uma vida desgraçada e vivo em cima de ganhar dinheiro dos outros, eu tenho que parar de ganhar dinheiro em cima dos outros. Não adianta eu fazer a retrospecção e continuar ganhando dinheiro em cima dos outros. Eu não estou me purificando. Eu estou igual o cachorro correndo atrás do rabo, e não sai disso, entendeu? Então você tem que tomar decisões. Às vezes as decisões, gente, são decisões terríveis para viver na nossa vida. São decisões assim, extremamente complicadas, que faz a gente perder muita amizade. Duras, né? E faz a gente perder muito relacionamento pessoal com pessoas queridíssimas da gente. Santo Antônio é um exemplo, né? Santo Antônio é um exemplo. Entendeu? Então derruba muito, mas por outro lado, você dá um nível de liberdade violenta, porque você entra num ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso, um ciclo virtuoso, um ciclo virtuoso, né? E aí sim, a hora que vibrar esses dois alcançar a ponte, aí você entrou, né? O cara está rasgado, você entrou e viu, porque é a visão espiritual. E uma vez conseguido isso, nunca mais você perde em nenhum outro renascimento. Boa. Você nunca mais perde. Entendeu? Se não quando, né? É super difícil conseguir, mas uma vez conseguido, você nunca mais perde. E o fato de você saber que você nunca mais perde deveria ser um estímulo para você fazer. E largar todas as coisas erradas que você está fazendo hoje. Pelo menos é o que eu entendo. Entendeu? É o que eu entendo. É mais que o suficiente. Mas ele pode voltar. Não, quero saber. Ele pode voltar numa outra vida sabendo daquela visão espiritual ou não? Ele não sabe. Não sabe porque ele tem defeitos ainda. Aí ele aparece assim, ó, até 38 anos, até 45 anos eu estou rapando mais um tanto lá de fora. E fora aquele lá para frente eu tenho os dois espirituais e vou para frente. Eu vou Maxene. Maxene até 40 e poucos anos, foi um tranqueiro do campo. Mas ele já tinha uma preparação anterior. Sim, ela tinha, mas essa preparação foi depois que ele pagou mais um tanto de vidas anteriores. Aí depois dali para frente, ele 5 iniciações em menos de 10 anos. Acho que 10 anos. Até a floresta. Muitos são assim, São Francisco de Assis, olha a quantidade de tempo que ele passou sendo um bom vivão, para depois se tornar São Francisco de Assis. E você vê muitos irmãos e irmãs assim. Enquanto irmãos leigos, é assim. Até irmãos leigos é assim. Só que depois dali, a hora que começa a vida espiritual, agora, daqui eu vou continuar, entendeu? Tipo assim, ó. Né? Daqui eu continuo. Né? Aí o que faz ali em 2, 3, 4, 5 anos é que... Porque o tempo é ilusão, né? O tempo é ilusão. Na parte espiritual, o tempo é mais ilusão ainda. É muito mais ilusão. Por isso que Marx sempre fala. Vai começar com 70 anos? Começa com 70 anos. Começa com 80 anos. Mas começa essa vida. Começa. Não vou dizer, estou muito velho para isso. Eu vou deixar esperar para já voltar para o próximo nascimento. Faz isso, né? A hora certa, sempre que começar algo, é agora. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida aí online? Ele vai encerrar. Tem mais 2 minutos aí. Hoje em dia chama assim. Tem mais 2 minutos. Resumir o véu do tempo, né? Resuminho. Deixa ele terminar. Olha lá. Vamos resumir. Aqui eu trouxe um resuminho que a gente lê a mudança de regime, de limite de tutela para acesso interior e mérito. À esquerda a gente vê antes de Cristo, ao centro a ação crística e à direita o chamado estudante de Rosa Cruz. Sacrificar o eu interior, altar, consagrar a vida lavado, iluminar a mente do coração, lugar santo e buscar o contato com o Espírito Santo, o Santo dos Santos. Então esse tabelão aqui é o que mudou e o que nos cabe, né? Então, depois vocês leem lá, está lá disponível, mas tudo que era antes de Cristo aqui, né, como com esses pilares aqui, né, acesso, autoridade moral, substância, iniciação, tabernáculo, governo do ego e consciência.
Então tem lá tudo que era antes, com a ação do Cristo, e agora para a gente como estudante, né, purificar-se, por exemplo, acesso ao Espírito, né? Transferir na direção do amor, quando fala em autoridade moral, desejos, transmutar em serviço, iniciação, trabalho diário de purificação, que a gente vem falando a reunião toda, né? Sim. Percorrer o átrio, lugar santo e santo dos santos, isso é relacionado ao tabernáculo, mas o tabernáculo é nosso corpo denso mesmo, né? É da gente. Disciplinando aí o corpo denso e a mente, e vigiar... Vital. Desculpa, o corpo vital e a mente. Isso. E a consciência aqui, vigiar, né? Vigiar sempre, né? E elevar aí a percepção clara. Então o véu mostra o limite evolutivo, Cristo transforma o limite em caminho, e a partir daqui a travessia é interior. Olha que maravilha, né? O Cristo transforma uma coisa que era limite, né? Limite para caminho. Olha que coisa maravilhosa. Ele mudou a linha do limite. Se a gente pegar só aquela ali do estudante, nossa senhora, só aquilo ali já... Cara, essa frase aqui... Ficou 10, viu? Muito bom. Transforma o limite em caminho. E a partir daí, desse caminho, a travessia que era antigamente exterior, é dentro de você. Então não adianta você procurar para fora. Não adianta você procurar. Está dentro de você. Por isso que é entender como você funciona. Por isso que não adianta você falar, não, vou viver em Oceanside, que lá deve ser mais fácil. Não, está dentro de você. Lá está dentro de você, aqui está dentro de você, em qualquer lugar está dentro de você. É maravilhoso isso, né? Tem uma frase que é de resenha, né, do Tiririca. Tento fugir de mim, mas todo lugar que eu vou, lá eu estou. Mesmo que você quiser mudar para resolver seus problemas, seus problemas vão... O vento vai levar você. Maravilhoso. Você, sabe? Pessoal, aqui a gente encerrou o primeiro termo, tá? Aí se todos concordarem ou não, tá? A gente pode seguir com os outros dois. Não hoje. Não hoje, mas tem material para talvez mais uma reunião. E vai ser nesse padrão de tabelinha também? Muito bom. Ficou muito legal. O engenheiro adora a tabela, cara. Ele memoriza isso e fica ali fidendo. Só um termo. Só um termo, só o véu. Agora tem só a primeira ação do Cristo. Qual que é o outro? O sangue purificador? O sangue purificador, depois a ressurreição, que aí consagra todo. Ele tem 45 slides, né? Que é tão vasto. Foi mais da metade, pra falar a verdade. Ficou bom, viu? A questão não é quantidade, a questão é qualidade. A qualidade está ótima. Então, pessoal, a gente hoje encerra, tá, o primeiro termo lá, que é o rasgar do véu do templo, né? E a gente encerra então com a oração do Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.